Aqui em Bragança Paulista, o Inter teve uma vitória de 3-1 contra o Red Bull Bragantino de autoridade. Uma boa atuação até que enfim do time do técnico Roger Machado e um vestiário também até que enfim animado pra cima às vésperas do duelo decisivo contra o Flamengo pela Libertadores lá no Rio de Janeiro na próxima quarta-feira. O técnico colorado falou sobre o jogo, avaliações individuais sobre diversos jogadores que foram bem na partida, mas principalmente o cara da noite, o garoto Ricardo Matias, com 2 gols que ajudaram a garantir a vitória colorada aqui no interior de São Paulo. O técnico do Inter também falou sobre os protestos da semana que foram feitos pela torcida do Internacional. E o garoto será titular contra o Flamengo? A gente vai repercutir isso também. Ricardo Matias, o homem ou garoto da noite, falando sobre o seu momento e propostas do futebol do exterior. E Alan Rodrigues, que assim como o Ricardo Matias, jogou muita bola aqui em Bragança Paulista, falando sobre sua chegada ao Internacional e também sobre esse novo momento e, claro, o jogo da Libertadores contra o Flamengo. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Se tu não tem registro na melhor casa de apostas esportivas do Brasil, tu tá perdendo tempo. Vai no primeiro comentário fixado, o primeiro link é o da KTO, entra nesse link e faz o teu registro por lá. E quero falar também aqui de Mais Ágil Assessoria. A Mais Ágil pode te ajudar. Tá precisando de dinheiro, início de mês, a Mais Ágil vai te ajudar. Chama o pessoal pelo WhatsApp que tá na tela ou o link de WhatsApp deles, que tu vai ser redirecionado para uma conversa com o atendente da Mais Ágil. Diz que tu veio pelo canal Lucas Dias Repórter, que eles vão te ajudar mais ainda e eles vão te ajudar a sacar o teu FGTS. Aquele valor que fica parado na conta, tu não sabe quanto tem, nem como tu pode tirar e passar para tua conta principal. A Mais Ágil vai te ajudar e botar essa grana em até 1 hora no teu bolso. Chama o pessoal da Mais Ágil. Bom, grande vitória do Internacional aqui por 3-1. O último vídeo aqui do canal é uma análise do jogo. A gente falou sobre tudo que aconteceu aqui, mas eu quero falar também da situação do Inter no Campeonato Brasileiro. O Inter, com a vitória, subiu para a 10ª colocação, 24 pontos, tá? É uma das melhores colocações desde que começou o Campeonato Brasileiro para o Internacional. Bom, depois do jogo, o técnico Roger Machado avaliou a partida, disse que foi um muito bom jogo da sua equipe, que era muito importante voltar a vencer, voltar a ter confiança e que foi uma partida equilibrada, que o Bragantino buscou muito nas profundidades contra a linha de defesa do Inter, por isso as maiores dificuldades no início do jogo, então para isso ele teve que descer um pouco a linha de marcação que estava mais alta e que era uma ideia dele, Roger Machado, desceu essa primeira linha para dar um pouco mais de segurança. Foi uma grande vitória para retomar e diminuir a pressão, segundo o técnico Roger Machado. Ele falou sobre mais um jogo muito bom do Alan Rodrigues, tá? Que foi importante ele estar no meio com aqueles jogadores que, em sua maioria, são considerados titulares, que foi bom colocar o Tabata por dentro, foi algo que eu falei na análise do jogo, que o Roger faz essa troca no primeiro tempo, pede pro Tabata, que estava mal no jogo, sair da beirada direita e ir por dentro, junta o Alan Patrick mais próximo do Ricardo Matias e joga o segundo volante, que era o Alan Rodrigues, naquela linha mais à frente, jogando pela beirada direita, que era algo que ele fazia bastante lá na Argentina. Ele disse que o Wesley foi muito bem, que por mais que não tenha tido gol, teve assistência e uma muito boa partida, tá? E depois ele disse que teve que dar um puxão de orelha no Wesley, porque ele fez um grande primeiro tempo, só que falha no gol do Bragantino, né? Ele tenta dar um chapéu no meio do campo, perde a bola, o Bragantino recupera e faz o gol que ali estava 3-1, quem sabe poderia ter botado o Bragantino no jogo pela postura do Inter, isso ainda bem que não aconteceu, mas que ele teve que dar esse puxãozinho de orelha no Wesley, tá? Ele falou também sobre o Wesley que eles fizeram um estudo sobre o lado que ele mais tinha conforto para jogar e que de fato é no esquerdo, mas que os números dele pelo lado esquerdo não eram tão diferentes do lado direito. Hoje o Wesley voltou a jogar pela beirada esquerda, porque tinha o Tabata, o Carboneiro tá lesionado de novo. Ele também disse que o Alan Patrick hoje teve mais jogadores para dividir a responsabilidade de ter a bola do meio de campo do Internacional e que isso foi importante, ele esteve mais próximo daquele Alan Patrick que a gente conhece. E aí o Roger falou sobre Ricardo Matias, que foi o grande tema da sua coletiva, titular hoje, deixando Ener Valencia e Borré no banco de reservas, fazendo 2 gols e sendo super importante. Ele disse que por vezes ele também tem que cagar o Ricardo Matias a grito em alguns treinamentos, mas ele disse que o jogador como o Ricardo Matias, assim como era o Gabriel Carvalho, o Luiz Otávio, o Gustavo Prado, tem que ter uma atenção e um cuidado maior dele, tanto no treino físico, na formação
da equipe e na treinabilidade, no dia a dia do Ricardo Matias. Ele disse que ele teve 3 problemas de lesões recentes e que não deu para dar uma sequência adequada de ritmo no campo e que essa segurança agora física que o Ricardo Matias está dando dá uma maior segurança também para ele, Roger Machado, colocá-lo e dar uma sequência para ele como titular. O Roger destacou que ele é um jogador muito grande, de 1,95 m, então esse tipo de jogador precisa da musculatura muito, porque é um cara pesado, ele disse que ele deve ter ali 95 quilos, então precisa ter um cuidado, que se tu não cuidar, tu corre o risco de ter ele fora do time. Ele acha que o momento para o Ricardo Matias entrar no time foi adequado, segundo o técnico Roger Machado, que ele foi muito bem na partida, que é um jogador de fibra rápida e que ele também tem que ser resiliente no dia a dia, no treinamento. Aprender a sofrer nos treinamentos, mas não permitir que o cansaço faça ele perder esse ritmo ou desanimar de alguma forma. Ele disse que nesse período de retorno do Ricardo Matias, precisa ainda completar sempre a atividade dele. Por quê? Às vezes ele não dava a intensidade necessária, então tu precisava fazer um outro tipo de atividade física para que ele estivesse bem em campo. Ele disse que ele gostaria de ter inserido ele antes, quem sabe até contra o Fluminense na última quarta-feira. Mas ele pensa hoje no Inter e no amanhã também. O Roger ainda disse que sobre o Ricardo Matias, a ajuda que o Ener Valencia e o Borré estavam ou poderiam também dar a ele. E ele disse que o Ener Valencia e o Borré dão essa ajuda no dia a dia para o Ricardo Matias. E que o jogador de alto nível como o Borré e Valencia percebem o momento bom dos seus pares, nesse caso, o garoto. Ele disse que se essa for a escolha dele mesmo, de uma sequência de titularidade para o Matias, que é o que está todo mundo esperando, eles vão ajudá-lo a conduzir esse processo. Que é um menino de muito bom ouvido, que escuta ele, Roger Machado e os mais velhos do elenco, fisicamente muito avantajado, que na base, e aí ele revelou duas conversas bem interessantes com o Ricardo Matias, que na base ele via o Ricardo Matias jogar e ele se colocava muito entre os zagueiros, levantando o dedo para pedir a bola. E aí ele disse um dia para o Matias, vou parafrasear o que o Roger disse, negão, nem na várzea a gente pede a bola levantando o dedinho. A energia que faz o colega te ver que tu é a melhor opção. E aí ele disse sobre querer mais, que às vezes se faltar vontade nessa questão de dia a dia de treinos, por uma dorzinha, tu vai perder ele por 6 jogos e ter ele em um jogo somente, 1 a cada 6 jogos, e que ele até conta um bastidor, que o Alan Patrick chama ele, Roger, de professor, que o Fernando chama ele de senhor, e que o Ricardo Matias chega e fala tu, diz aí, homem. Então, cara, mostra um pouco, é um garoto, 18 anos, é normal, mas aqui ele desabrochou e fez 2 bonitos gols para dar a vitória para o Inter contra o Bragantino. Sobre a titularidade dele contra o Flamengo, ele não garantiu na primeira resposta, mas depois ele acaba indicando isso. Ele disse que se ele virar refém do campo, que bom, que ele quer ser refém de quem tá bem no campo, ou seja, ser refém do campo para escolher a equipe, mas nem sempre ele consegue pelas circunstâncias. E que hoje a ideia, além de oportunizar a chance para o Ricardo Matias, foi botar uma equipe mais competitiva pensando no jogo da próxima quarta-feira. Ele não deixou claro que ele será titular, mas me pareceu pelas palavras do Roger que de fato o Ricardo Matias sai na frente. E eu até falei na live do Baldasso que eu senti que o Roger ainda não estava decidido para o jogo de quarta-feira sobre o seu 9. Mas eu acho que está todo mundo esperando, e eu também, que o Ricardo Matias seja titular. O Roger falou sobre os protestos da semana lá no CT de Alvorada, nos muros pichados e nas faixas que foram estendidas no Beira-Rio. Ele disse que o tempo dá carcaça, então que claro que não é agradável ele ser referência em faixas, porque foi citado o Roger Machado nas faixas de protesto do torcedor. Ele disse que ele não se vangloria disso, mas que ele também já está bem adaptado em relação a isso, que ele não quer se acostumar com o que ele sente, que é óbvio que ele se sente mal, mas que ele já está um pouco mais adaptado e acostumado a esse tipo de situação. Que se o torcedor cobra é porque quer uma resposta. Por mais que tenha pressão externa, imaginando as pancadas da imprensa, tinha que estar tranquilo para trabalhar. Essa frase é bem interessante do Roger. E que um desses dias ele entrou na fisioterapia, conversou com um funcionário do clube, e o funcionário do clube perguntou como ele e Roger estava. Ele disse, não, eu me preocupo como tu tá. Porque se tu é atingido pela flecha, eu também sinto. Foi o que disse o técnico Roger Machado. E ele disse que o presidente deu muita segurança, mesmo depois da eliminação contra o Fluminense, de que o trabalho seguiria. No vestiário do Internacional, 2 jogadores falaram. O Alan Rodrigues disse que sentiu muito cômodo nesse jogo e já contra o São Paulo, na estreia dele com a camisa do Inter, que o plantel tem muito bons jogadores e que eles farão ele, Alan Rodrigues, crescer com a camisa do Inter, e que a partida de hoje foi muito boa. Ele disse que ele pode ajudar a equipe na quarta contra o Flamengo com o que ele ajudou hoje, dando ritmo, intensidade e transições rápidas. E que
sabe que o Flamengo é muito boa equipe, mas que o Inter também é e que lá dentro de campo serão 11 contra 11. O Ricardo Matias, o grande homem da noite, falou que está muito feliz com a vitória, que ele pôde ajudar com 2 gols e que o que importa é o Inter ganhar. E que ele está muito feliz voltando a ajudar a equipe do Inter. E ouvindo muito o Roger, o D'Alessandro. E que ele também se sente evoluindo nesse momento com a camiseta do Internacional. Fisicamente ele disse que está bem, que ele trabalhou bastante, que teve até uma certa pressão interna para que ele voltasse logo, mas que agora tem que pensar e focar, já que ele está bem, na sequência difícil, tendo a Libertadores contra o Flamengo já na quarta-feira. Ele disse que ele sempre foi, de fato, um moleque como ele diz, né? Ele é carioca do Rio de Janeiro, de ouvir muito e que ele é um jogador jovem. Então, hoje, para ele, o que mais importa é ouvir os mais velhos. E ele disse que o pensamento dele no Inter é ajudar o Inter, porque ele foi perguntado sobre proposta, a gente trouxe a informação que o filho do Carlos Alberto Torres, que é olheiro de clubes da Europa, estava no Maracanã vendo Inter e Fluminense para ver o Ricardo Matias a pedido do Manchester United, gigante do futebol europeu e da Inglaterra, mas ele disse que o pensamento dele é no Inter e em ajudar o Inter, que ele não ficou sabendo nada disso e que os empresários dele deixam ele de fora disso e que inclusive é melhor para ele para não desvirtuar em nenhum momento e ficar com a cabeça em outro lugar que não seja no Internacional. Grande vitória do Inter aqui em Bragança Paulista. Segunda-feira estaremos voltando para o Rio de Janeiro, porque agora é tudo Libertadores. Já estamos desde terça passada fora de casa, porque teve a decisão da Copa do Brasil, esse jogo do Brasileiro, e agora vamos para a Libertadores quarta contra o Flamengo lá no Maracanã, tá certo? Deixa teu comentário aqui, não esquece. Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho, que eu volto para falar mais do Colorado aqui no canal. Um beijo, um abraço e até a próxima!